Eu não vou fazer um ângulo corporativo. É só lembrar que a sua observação foi muito produtiva e resgatar um pouco mais lá atrás. Quando se falava da cláusula de reserva de jurisdição para dados fiscais, na década de 90, salvo engano, era o debate e saber se o CTN e a Lei Complementar 105 depois revogavam ou conflitavam com a lei do MPU, que era complementar, né, e que é uma cláusula, que tinha a cláusula de acesso direto a informações com sigilo. E aí se dizia que a Constituição só judicializava a Constituição, diretamente, só judicializava a tutela das comunicações em geral, e não dos dados fiscais, que isso aí seria matéria da lei. Infelizmente, a época era a época lá da década de 90, que eu falo isso, o Supremo Tribunal Federal não resolveu isso. Havia uma questão dessa, se eu não me engano, é aquela questão tinha o voto do ministro, esqueci o nome, mas é aquela questão dos empréstimos dados pelo Banco do Brasil ao setor agroalcooleiro, se eu não errei a palavra, no governo Collor. Foi exatamente isso. E aí o Supremo partiu para uma solução prática. Mas havia um voto do ministro Rezec que resolvia essa questão. Quer dizer, essa questão já podia ter sido resolvida em parte, digo agora. Mas todas as intervenções foram muito boas, inclusive quando foi falar da questão dos dados pessoais, que novamente é remetido à lei. Então, tudo está limitado, né, à legislação infraconstitucional, e o legislador tem a discricionalidade legislativa para fazer as suas escolhas. O problema é que se põe aí, essa escolha é constitucional, e eu estava só limitado ao status do MP, e não a questão envolvendo outros órgãos de investigação. Porque o ministro Paulo Domingues, meu contemporâneo, um ano mais velho de faculdade, ele coloca, ministro, ele coloca o guiso no gato. O MP tem que fazer alguma coisa. O MP não pode ficar passivo. Não é ele que a Constituição manda ter controle sobre a atividade policial? E ele tem que exercer esse controle. Então, ele chamou a atenção para esse ponto, que vai, embora tenha tido outras opiniões muito interessantes, como a atribuição do valor jurídico que o RIF merece, e me parece que isso está muito claro, né? Mas o que eu vejo, e aí eu queria colocar duas coisas só, ministro, só daria para ser rápido, até porque eu vou pedir licença para sair, tenho um outro compromisso, e peço a licença. Foi chamada a atenção aqui a questão da CPI, foi chamada a questão da autoridade com foro privilegiado, isso é muito sério, mas eu vou colocar uma questão, duas questões, melhor dizendo. Primeiro, do lado do órgão de investigação, né, nós precisamos ter uma eficiência investigatória. Então, nós temos que analisar, calibrar direitos fundamentais, porque eu não posso levar a prescrição, nem colocar sobre a cabeça do cidadão uma espada por anos e anos a fios a partir de uma investigação. Duração razoável, inclusive da investigação, que é uma coisa que não se percebe no Brasil, infelizmente. E, portanto, eu tenho que levar isso em consideração. E eu estou falando muito especificamente sobre o Ministério Público. Não me convenço de um debate jurídico com relação à autoridade policial ter acesso direto a isso, embora em outros países tenha. Mas eu estou falando com relação ao Ministério Público. Acho, portanto, que nós devemos considerar. Porque você pode pegar, isso já aconteceu na minha vida prática, você pode pegar uma autoridade judicial que abusivamente, e aí o recurso vai demorar, mas que abusivamente negue acesso às informações. Agora, e aí eu fecho a minha intervenção, ministra também. Eu fecho minha intervenção.
O que falta no Brasil são cláusulas de reforço. Sabe por quê? Porque o que se vê é uma espetacularização da divulgação de dados sensíveis. Então, ontem, todo mundo de manhã estava aplaudindo porque um certo ex-senador ou senador foi descoberto, inclusive, quem paga o aluguel dele. Vejam, isto não é a tarefa da investigação nem do processamento em um país sério. Isto é um problema. Isto é um problema muito sério que compromete, inclusive, a eficiência e a credibilidade das investigações e atinge até o COAF, ou o Ministério Público, ou a polícia. E daí é que eu chego num ponto que é aquele que eu queria falar, ministros, são as cláusulas de reforço. Ou seja, obtida por meio direto do MP ou por decisão judicial, tem possibilidade daquilo vazar para o público só porque o processo é público? Porque o rompimento, a ruptura da intimidade, da privacidade, foi dada para um fim específico e não para vazar para a imprensa. Isso eu chamo a atenção, que isso é grave, que poderia um dia vazar ou haver a disclosure, sim, mas durante o processamento, a instrução contraditória, por quê? Eu quero fazer julgamentos públicos, por acaso nós estamos aqui numa república stalinista? Esse que é o problema. Eu quero fazer a investigação um palco de promoção pessoal de algumas autoridades. E daí se liga ao que o senhor disse, professor, sobre a questão das CPIs. E eu digo, então, que nós precisamos de lei ou o Supremo resolva isso agora, estabelecendo condições de disclosure e mais, que ele estabeleça as cláusulas de uso responsável e de preservação do sigilo. E acho que foi o ministro Saldanha que falou, não lembro qual dos ministros falou sobre isso, não foi esse senhor da imprensa, da responsabilidade. Tem que ter tipos penais e, além de tipos administrativos, para isso. Porque não dá mais para suportar esse estado de coisas. O que nós estamos fazendo, sinceramente, me desculpe o desabafo, porque isso atinge a credibilidade do país, da nação. O que nós estamos fazendo são julgamentos públicos, achincalhamentos públicos. E o uso responsável do poder do Estado não se coaduna com isso.